Então, vamos antes de ir para coisas mais práticas, só dar um exemplo de como é que acha o delta, porque o problema todo é encontrar o delta. Tá? Provar que um limite é L é, dado um epsilon arbitrário, achar qual é o delta. Tá? Então, eu vou pegar uma função simples, um exemplo aqui. É um f de xy igual a x. Vocês veem que é uma função muito simples, né? Porque ela tem duas variáveis, mas eu só estou olhando uma. Né? Eu estou dando uma... Né? Para não me complicar muito, eu peguei uma função bem simplesinha. E eu vou provar, por exemplo, vamos provar, pela definição, né? Que limite de f de xy, quando xy tende a um número qualquer, vamos lá, um par, 5, 2, é quanto? Qual é o palpite de vocês? É 5, né? Tudo bem? Esse é o palpite. Agora, como é que prova? Tá? Então, vamos lá. A gente sabe que limite de f de xy é 5, né? Quando xy tende a 5, 2. A gente sabe o que isso quer dizer. Isso quer dizer que qualquer epsilon que eu pegar, né, é possível encontrar um delta tal que todo mundo, qualquer ponto que está a uma distância do ponto 5, 2, então aqui 5, 2 menor do que delta e maior que zero. Aqui eu esqueci de escrever o tal que. Se acontecer isso, então, a distância entre o f de xy e o 5 é menor do que aquele epsilon dado. Tá? É isso que eu preciso provar. No caso aqui, isso aqui é fazer isso aqui, ó, x menos 5 menor que epsilon. Então, eu tenho que resolver essa equação. Encontrar o delta é encontrar a região do plano em torno do ponto 5, 2, que resolve essa equação. Tá? Agora, se eu fosse só olhar essa equação aí, x menos 5 menor que epsilon, isso aqui equivale a dizer que x menos 5 está entre menos epsilon e epsilon, né? E somando 5 em tudo, eu vou ter x está entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon. Se vocês olharem no plano, onde estão os pontos x e y que satisfazem a esta equação? Os pares x e y que satisfazem essa equação. Então, aqui tem o 5, por exemplo. Aqui tem o 5 menos epsilon, 5 mais epsilon. Isso seria no eixo. Mas eu estou com pontos do plano. Eu quero pares de pontos. Os pares de pontos que têm o x assim, onde eles estão? Eles estão numa faixa aqui, não é? Eles estão nessa faixa. Qualquer ponto aqui... eu tenho um ponto aqui de coordenadas, sei lá, é um xy aqui. Se o x está entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon, aqui é o 5 menos epsilon, esse aqui é o 5 mais epsilon. Se o ponto está nessa faixa aqui, o x dele cai aqui, não é isso? Então, isso aqui, se eu estou pensando no plano, isso aqui determina uma faixa de pontos. Tá? Agora, eu não quero uma faixa, né? Eu queria
uma bolinha. Uma bolinha em torno do ponto 5,2. Vamos marcar o ponto 5,2 aqui? Faz de conta que o 5,2 está aqui, ó. Tá? Qual é a bolinha em torno do 5,2 que eu posso pegar que garante que esta inequação vai estar satisfeita? Qual é o raio que eu pego? O epsilon. Ou qualquer número menor. Tá? Então, eu pego ou um raio igual ao epsilon ou um menor. Tanto faz. Tá? Então, eu tomo um raio aqui, o delta, que é igual ao epsilon. Ou menor do que epsilon. Então, aí eu vou passar limpo, né? Isso aqui foi um rascunho. Isso aqui é rascunho. Tá? Então, agora vamos fazer sério. Então, seja epsilon qualquer. Aí eu tenho que dizer que é possível encontrar. Eu encontrei, né? Eu vou pegar o delta igual ao epsilon ou menor que epsilon, tá? Então, eu tomo um delta positivo, tal que o delta é menor ou igual ao epsilon. Tá bom? E aí eu tenho que provar que todos os pontos que estão aqui dentro, o f deles, a distância, né, entre o f desses pontos e o 5 é menor que epsilon. Tá? Vamos provar que se a norma entre xy e 5,2, né, a distância entre esses dois pontos for menor do que esse delta e maior que zero, então a distância entre o f do ponto e o 5 é menor do que epsilon. Então, essa parte eu tenho que provar. Mas isso é fácil, tá? Vamos ver? Ó, se a norma de xy menos 5,2, o que quer dizer isso aqui? É menor que delta. O delta eu falei que é menor ou igual a epsilon, né? Agora, essa distância aqui é raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Certo? Então, eu estou pegando pontos que satisfazem a esta equação aqui. Já vou pôr menor ou igual a epsilon, menor que epsilon, né? Porque essa distância é menor que delta, que por sua vez é menor ou igual a epsilon. Então, é menor que epsilon. Tá? Agora, vocês concordam que se isto aqui é satisfeito, ó, aqui é uma soma de quadrados. Se a soma de dois números positivos, você tira a raiz quadrada, já deu menor que epsilon, vocês concordam que isso implica que sem essa parte vai ficar raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado dá menor que epsilon? Tá? Porque se a soma já era menor, se eu jogar fora um pedaço, fica menor ainda. Tá? Fica, bom, podia dar zero aqui, né? Mas daqui para cá é verdadeiro. Agora, o que quer dizer isso? Isso aqui é módulo. Isso é módulo de x menos 5. E está aqui, isso é o f de xy, menos o limite, que é 5, menor que epsilon. Então, eu provei que se eu pegar uma bolinha com raio menor ou igual ao epsilon que foi dado, né? Todo ponto que está dentro dessa bolinha, e o diferente desse daqui, porque não me interessa, no cálculo de limite não me interessa olhar para o ponto, né? Então, se eu pegar assim, eu consigo provar que o f de xy menos 5, essa distância é menor que epsilon.
Tá bom? Mas isso foi só um exemplo, tá? E eu só consegui fazer porque era uma função muito simples. Tá? Funções muito complicadas, fica muito difícil de achar o tal do delta. Tá? Então, para isso, a gente tem alguns teoremas que ajudam a evitar essa canseira. Tá? Então, nós vamos ver alguns. O primeiro tem um teorema aqui. Eu tenho f, uma função. Deixa só eu fazer antes uma observação, antes de falar do teorema, né? Quando a gente está no plano, supõe que eu tenho um domínio D, que é o conjunto dos pontos x e y, tais que x é maior que 0 e y é maior que 0. Tá? Então, esse conjunto aqui seria esse primeiro quadrante sem os eixos. Concorda? Então, seria pontilhadinho aqui. Eu posso calcular limite para um ponto que está aqui? Com certeza eu posso calcular limite para um x0, y0 dentro do domínio. Posso querer fazer isso. Se o ponto está dentro do domínio, eu consigo calcular o f dele e consigo também calcular limite. Se um ponto está aqui, eu não consigo calcular o f dele, mas eu posso querer saber para os outros pontos que estão próximos, então seriam os pontos que estão aqui, quanto dá o f. Tá? E agora, se eu tiver um ponto aqui, ou bem assim, ó, bem pertinho aqui, para esse eu não consigo calcular limite. Porque eu não consigo chegar perto do ponto. Tá? Tá certo? Então, aí, quando a gente calcula limite de f de xy para xy tendendo a x0, y0, esse ponto aqui, ele tem que estar, de uma certa forma, encostadinho, grudadinho no domínio. Ele pode não estar no domínio, mas ele tem que estar bem encostado. Tá? E como é que a gente torna essa ideia um pouco mais rigorosa? O que é estar bem encostadinho? Como é que eu digo que um ponto está bem encostadinho num conjunto, bem encostado no conjunto D? Hã? Então, aqui eu tenho um conjunto D e eu quero saber, esse ponto ele está bem, o D é tudo isso, digamos. Esse ponto ele não está dentro do D, mas ele está bem pertinho. Como é que eu formalizo essa ideia? Bom, isso que eu quero dizer tem um nome. Esse ponto P aqui é chamado ponto de acumulação do conjunto D. Tá? É um ponto de acumulação do conjunto. E que propriedade ele tem? A propriedade que ele tem é que qualquer bola aberta centrada em P, né, com raio maior do que 0, sempre tem um ponto diferente do P que está em D. Tá? Para todo raio. Então, mesmo que eu pegue um raio bem pequenininho, sempre tem um ponto de D dentro dessa bolinha. E diferente do P. Tá? Isso que quer dizer ponto de acumulação. Então, esse ponto aqui, ele não é ponto de acumulação, porque se eu pegar a distância entre o ponto e a reta e dividir por 2, eu consigo um raio aqui, e dentro dessa bolinha não tem nenhum ponto de D.
Então, esse ponto aqui não é ponto de acumulação. Então, para esse ponto, não faz sentido eu calcular limite. Tá? Então, a gente só calcula limite para pontos que são pontos de acumulação do domínio. Eu só quis chamar a atenção porque isso você vê, em geral, nas hipóteses dos teoremas. Seja x0, y0 um ponto de acumulação do domínio da F. Começa assim, né? E aí vem o teorema. Mas por que vem isso? Porque não tem sentido fazer limite para um ponto que está longe. Né? Ele tem que estar coladinho. Tá bom? Essa é a ideia. Então, agora sim, vamos falar do teorema? Que, como eu disse, vai começar com seja x0, y0. x0, y0, um ponto de acumulação do domínio de F. Um domínio D de F, tá? E suponha, eu vou supor várias coisas aqui. Primeiro que o limite da F de xy, quando xy tende a x0, y0, é L. Então, aqui eu estou assumindo que o limite existe e é L. E aí, eu vou supor outra coisa. E suponha gama é uma curva parametrizada, né? Uma gama de t igual a x de t, y de t, com t no intervalo i, tal que o gama de t está dentro do domínio. Tal que... Bom, essa curva gama precisa de várias coisas aqui. Gama de t pertence ao domínio da F, qualquer que seja t. As funções x e y são contínuas em t0. Aí eu vou supor que gama de t0 é o ponto x0, y0. E que gama de t não é x0, y0 para outros valores de t. Tá? Então, nessas condições, quando eu... deixa eu fazer uma figura para ajudar um pouquinho. Aqui eu estou supondo que tem um intervalo i aqui, que contém t0, e aqui tem uma curva gama que leva esses pontos aqui no plano xy, determinando uma curva, tá? Essa curva até pode dar um nozinho lá longe, mas neste ponto x0, y0, ela passa uma vez só. Tá? E todo o traçado dessa curva está dentro de um domínio D. Tá? E aí tem uma função f que pega todos esses pontos e leva no eixo dos z's aqui, que eu desenhei separado. E perto desse ponto, se eu estou perto desse ponto, limite de f de xy, quando xy se aproxima do x0, y0, o valor da L, tá? Então, se eu ficar perto se eu pegar perto aqui, vai dar perto daquele L lá. São essas as hipóteses, tá? Qual é a conclusão?
é que, então, quando eu posso fazer a composta, né? Eu posso pegar um t aqui e calcular direto quem que é f de gama de t. Então, f de gama de t, essa é uma função de uma variável, a variável t. Então, esse aqui eu posso fazer limite quando t tende a t0, e esse limite também é L. Tá? Qualquer que seja a curva. A demonstração, é claro que para eu provar que um certo limite é L, a demonstração precisa de, seja um epsilon qualquer, eu tenho que achar um delta. A demonstração tem que ir por aí. Eu vou só mostrar como é que seria uma demonstração. Você vai pegar um intervalo aqui, que vai de L menos epsilon até L mais epsilon. Como limite da f, quando eu estou perto desse ponto, né? Como o limite é L por hipótese, então eu sei que aqui existe um raiozinho delta, tal que para todos os pontos diferentes de x0 e y0, mas dentro desse raiozinho, o f desses pontos cai lá dentro. Tá? Aí, eu olho aqui, ó. Então, aqui tem um intervalinho aqui, que vai de x0 menos aquele delta até x0 mais delta. E tem um outro intervalinho aqui, que eu posso pensar, bom, para esse delta que eu arranjei aqui, como a função x é contínua, eu consigo também um intervalo delta 1, digamos, tais que para t próximo de t0, e o próximo é uma distância menor que o delta 1, o x de t está aqui dentro. E aí eu consigo também, por causa da continuidade da função y, né, eu consigo um outro intervalinho aqui, que leva todo mundo num y de t também lá dentro. Aí você faz um pouco de contas, né, para garantir que, bom, você toma o menor desses intervalos, deltas, o menor desses dois deltas que eu falei, e você consegue achar um intervalo aqui em torno do t0, tal que todo mundo que está aqui cai dentro da bolinha. Né? Nesse pedaço de curva que está dentro da bolinha. E daqui você cai lá dentro. Então, você conclui que se o t está próximo de t0, a composta está próxima de L. Tá bom? Isso é uma mostração, né? Os detalhes, se alguém tiver interessado, depois a gente faz. Mas é que, assim, o que eu queria dizer é que o teorema vai ser muito útil para a gente, mas a demonstração deles precisa ir para os épsilons e deltas. A gente vai usar o teorema para evitar os épsilons e deltas, mas em algum momento precisa usar para poder demonstrar. Né? Bom, para que esse teorema é útil? Esse teorema é útil para dizer que, assim, qualquer curva que eu pegar, se o limite existe e vale L, se o limite da função existe e vale L, qualquer curva passando por esse ponto, o limite tem que dar L, o limite da composta tem que dar L. E ele vai ser útil quando a gente tiver uma função que, quando você anda por um caminho, o valor encontrado é 2. Aí você anda por outro caminho e o valor encontrado é 5. E aí você fala, bom, então o limite não pode existir, porque se existisse, pelos dois caminhos tinha que dar o mesmo valor, que é o L. Tá? Então, esse teorema é útil quando a gente quer mostrar quando é que um limite não existe. Vamos fazer uns exemplos? Vamos pegar essa aqui, ó. Qual que é o domínio dessa função? xy diferente de 0, 0. Tá? E adivinha onde que eu quero calcular o limite de f? Limite de f de x
justamente quando eu chego perto do único ponto onde eu não sei calcular f. Quero calcular esse limite. Tá? O que acontece quando eu chego perto do 0, 0? Tá? Então, bom, aí a gente tem que desconfiar, né? Como eu falei que aquele teorema ajuda a mostrar quando é que um limite não existe, então vamos tentar mostrar que esse limite não existe, tá? Vamos lá. Qual seria um caminho para dar um certo valor, né? Vamos pensar assim, quando y é zero, o que acontece quando y é zero? Eu fico com x² sobre x², não é? Que dá 1. Quando x é zero, eu fico com menos y² sobre y², que dá menos 1. Então, eu já descobri 2 caminhos. É só andar pelos eixos. Então, eu vou chamar de γ1 de t. É a função t0. Então, aqui eu estou andando ao longo do eixo dos x. O f composto com γ1 de t dá... bom, isso aqui é f de t0, que é t² sobre t², que dá 1 para todo t diferente de 0. Tá? Agora eu vou pegar γ2, que é 0t. Tá? Com as duas para t variando em r, né? Então, quando eu olho para esta curva, eu estou andando ao longo do eixo dos y. Tá? E f de γ2 de t é f de 0t, que é 0 menos t², sobre 0 mais t², que dá menos 1 para todo t diferente de 0. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Quando eu me aproximo do 0, 0, eu esqueci de falar, mas γ1 de 0 é o 0, 0. Né? Então, ela passa pelo 0, 0. E essa aqui também. γ2 de 0 é 0, 0. Então, eu tenho duas curvas. Quando eu vou me aproximando aqui, ou pela direita ou pela esquerda, eu me aproximo do 0, 0, dá 1. O valor dá 1. E quando eu venho por esta curva aqui e me aproximo do 0, 0, o valor da f é menos 1. Então, o limite, quando eu me aproximo do 0, 0, o que eu concluo? Não existe. Tá certo? Então, a conclusão aqui... Limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe. Vocês viram que, quando era cálculo 1, que era a função de uma variável, bastava ir pela direita e pela esquerda, né? Você tinha só esses dois caminhos. Agora, a gente tem muitos caminhos que levam ao mesmo ponto.